Capítulo 27, exercício 32. As cargas Q, menos Q e mais 2Q da figura estão localizadas em x igual a mais ou menos A. A. Determine o campo elétrico dos pontos de 1 a 4. Expresse cada campo em função dos componentes correspondentes. B. Reproduza a figura 32 e depois represente os 4 vetores campos elétricos na figura. Bem, então vamos lá. Vamos começar pelos pontos mais fáceis. Na verdade, os mais fáceis são os 2 e o 3. Por que eles são mais fáceis? Porque tanto a componente devido a uma carga quanto a outra estão na mesma direção. Certo? Vamos chamar a carga negativa de carga 1, chamar a carga positiva de carga 2. Se a gente fizer isso, o campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto 2, por exemplo, é um campo elétrico atrativo. Isso quer dizer, ele está na mesma direção do ponto da carga e ele vai do infinito para ele. Então esse aqui é o campo elétrico devido à carga 1 nesse ponto. E a carga 2 ao contrário, ela é repulsiva. Isso é porque ela é positiva. Então a carga 2 estaria nesse sentido, seria o campo elétrico da carga 2. Bom, no ponto 3 tem mais ou menos a mesma estrutura. No caso da carga negativa e atrativa, ele vai estar no sentido negativo de x. Esse aqui seria o campo elétrico E1. E o campo elétrico 2 é repulsivo, está no sentido positivo, E2. E está invertido com relação ao primeiro, certo? Mas eles são opostos da mesma forma, na mesma direção e sentidos opostos. Então a gente pode de cara pegar o seguinte, vamos lá, no ponto 2. O campo elétrico no ponto 2, como é que fica? Fica, no caso, o campo elétrico devido à carga 1, que é K Q sobre a distância ao quadrado. Se ele está na posição A, o menos 2A, a distância é A. Então ficaria A ao quadrado, menos o campo devido à carga 2, que seria K. A carga 2 é 2Q. E a distância agora é A até o eixo central, A até a outra carga e A é 3A. Então seria 3A ao quadrado. Então o campo é 2, o campo no ponto 2 fica KQ sobre A ao quadrado é o mesmo, então fica 1 menos 2 nonos. 1 menos 2 nonos então 7 nonos de KQ sobre A ao quadrado. Esse é o resultado do módulo de E2. E como eu fiz E1 menos E2 e deu positivo, significa que o campo elétrico está no sentido positivo do eixo. Então eu poderia colocar aqui que esse campo elétrico, no caso o campo elétrico é 2, o vetor é 2, ele estaria no sentido positivo de I, quer dizer, o vetor é 2, para 7 nonos de KQ sobre A ao quadrado no sentido positivo de I. Bom, no ponto 3, basicamente é a mesma coisa, né? E a única diferença é que no caso do 3, a gente tem o E2 agora é K 2Q sobre A ao quadrado, menos, e o vetor 1, né, que é K, que agora o 1 é que está a distância de 3A, seria 3A ao quadrado. E essa conta fica 17 nonos KQ sobre A ao quadrado, também no sentido positivo de I, já que E2 é maior que E1. Então ele é também no sentido positivo de I, essa componente, certo? O que é razoável, já que as linhas de campo de um dipolo são duas cargas, apesar de não ser um dipolo, mas são duas cargas, uma positiva e outra negativa, as linhas de campo ficam, na verdade, dessa forma.
da positiva para a negativa. Então, tanto no eixo positivo quanto no negativo, o campo elétrico pelo lado de fora tem um sentido positivo, do negativo, da carga negativa para positiva, e o que é demonstrado aqui. No caso dos pontos 1 e 2, eles têm a mesma distância com relação a cada carga e provavelmente a mesma característica, já que tanto no ponto 1 quanto no ponto 2, o campo elétrico da carga negativa é atrativo, tem este sentido, e a carga positiva é repulsivo, tem este sentido. Tanto a carga 1 quanto a carga 2 têm a mesma distância com relação ao ponto 1, né, que faz esse triângulo A2A, então seria a raiz de 3A, é a distância entre eles, então é exatamente a mesma distância. O que muda é que agora as direções dos campos são diferentes, então a gente tem que fazer soma das componentes. Bom, calculando agora então os módulos do E1 e do E2, fica, no caso, o E1 o E1 KQ sobre 3A ao quadrado, que é a raiz de 3 ao quadrado, e no caso o E2 2/3 de KQ sobre A ao quadrado, já que é raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3A ao quadrado, né? Fica 3 embaixo, e a carga é 2Q. Bom, a componente 1 na direção x, porque a gente agora vai somar o vetor e vai pegar as componentes dele, fica então, no caso, esse ângulo aqui, que esse ângulo é θ, então este ângulo aqui é θ, certo? Esse ângulo aqui é θ, que é esse aqui. Então fica o cosseno de θ na direção x, o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 3. Então fica 1/3 vezes kq sobre a ao quadrado, vezes 1 sobre raiz de 3. E a componente y é 1y, fica o seno de θ, o seno desse ângulo é 2 sobre raiz de 3. Então fica 1/3 de kq sobre a ao quadrado, 2 sobre raiz de 3. No caso do campo elétrico da carga 2, que é 2Q, só muda então o seguinte: os ângulos são os mesmos, né, já que é simétrico com relação ao eixo, só muda, na verdade, o valor da carga. Então 2x fica, na verdade, o cosseno desse ângulo, que é o cosseno desse aqui, que é 1 sobre raiz de 3. Então, na verdade, é 2/3 kq sobre a ao quadrado, 1 sobre raiz de 3, e o 2y fica 2/3 de kq sobre a ao quadrado, 2 sobre raiz de 3. Bom, a componente x é a soma das componentes x e a componente y é a subtração dos dois. No caso, o E2 é maior, tem uma componente maior que a 1, então o resultado está no sentido positivo. Então, analisando o ponto 1, que é esse, né? Certo? A componente y fica no sentido positivo e a x no sentido negativo. Então, o nosso vetor, consequentemente, o nosso vetor no ponto 1 fica na direção x a soma desses dois, x, né? Então fica tudo igual, a única diferença é esse 2 aqui. 1/3 mais 2/3, 3/3, que é 1, né? Então fica k sobre kq sobre a ao quadrado, 1 sobre raiz de 3,
na direção I. E na direção J, na direção menos I, perdão. Está no sentido negativo, na direção menos I. E na direção J é o 2 menos o 1. Então 2 terços menos 1 terço dá 1 terço. Vezes 2, que é do 2 terços. Né? 2, então mais 2 terços. Então dá 2 terços K Q sobre A ao quadrado 1 sobre raiz de 3 na direção positiva de J. Ok? Então, reescrevendo esse cara, fica da seguinte forma. 1 sobre raiz de 3, isso é comum aos dois. Né? KQ sobre A ao quadrado é também comum aos dois. Então, fica menos I mais 2 terços de J. Bom, ok. No caso do ponto 4, como eu já tinha comentado, ele é simétrico. A única diferença é que a componente y está no sentido negativo, mas o vetor é exatamente o mesmo. Certo? É a mesma componente, vamos dizer assim, só que está no sentido negativo. Então, o vetor no ponto 4 ficaria idêntico no seu módulo, 1 sobre raiz de 3kq sobre A ao quadrado. O sentido x é negativo, porque fica a soma dos dois no sentido negativo. E o y também é no sentido negativo, fica 2 terços na direção J. Certo? O vetor é idêntico. Bom, no item B, ele quer que a gente reproduza os vetores, não é isso? Então, a reprodução dos vetores fica da seguinte forma. No ponto 1, o vetor fica desse jeito. Certo? O vetor no ponto 1. No ponto 4, ele fica desse jeito. O vetor no ponto 4. No ponto 2, ele fica assim. É o vetor no ponto 2. E o vetor no ponto 3 é desse jeito. Vetor. Esses são os 4 vetores. Certo? Como eu já tinha comentado, é razoável, já que as linhas de campo, pelo fato de ter uma carga negativa e positiva, ela são desse jeito aqui assim. Né? Ok? Aqui, então, reproduzindo os vetores que a gente calculou. É isso.